Olá, pessoal, boa noite. A gente vai dar início a mais um encontro. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre conceitos iniciais envolvendo o processo de integração. Tá? A gente disponibilizou um material anterior falando sobre integração indefinida, como é que a gente consegue visualizar as relações existentes entre o processo de derivação e o processo de integração. A gente vai fazer uma rápida retomada e vai realizar alguns exercícios com vocês, tá? Então, a gente pode lembrar, quando a gente estudou em outros semestres o processo de derivação, a gente tinha uma relação da seguinte forma: a gente tinha y é igual a um f de x, e através do processo de derivação, a gente encontrava uma outra função, a função y', que era a derivada da função f. A gente representava essa função nova, essa função derivada, né, dessas duas formas, de maneira mais forte. Né? A gente normalmente encontra essa notação, mas a gente também pode observar como sendo dy dx ou df dx. Então, a gente tinha uma relação entre a função e uma outra função, que é a função derivada. Tá? E aí, usando o processo de derivação, a gente encontrava essa outra função, que está relacionada com a primeira. Né? Então, por exemplo, a gente tinha a função y igual a x². Eu encontrava, através do processo de derivação, uma outra função, y', que seria a função 2x. Então, qualquer que fosse a função exponencial, eu conseguia achar uma outra função relacionada a ela através desse processo de derivação. Se a gente tinha aqui a função y igual a uma combinação de algumas funções que a gente já conhece, 2x a terceira mais e elevado a 2x. Também existia a possibilidade de a gente encontrar a função relacionada a essa através do processo de derivação. Né? A gente usava algumas propriedades algébricas envolvendo o derivado, ou então a gente usava a regra da cadeia. Né? Então, aqui a gente tem uma soma, por exemplo, a gente usaria propriedade envolvendo soma de funções. No segundo trecho, a gente tem uma composição, então a gente usaria a derivada de uma função composta. Então, para essa função, por exemplo, a função derivada seria 2 vezes 3x² mais e elevado a 2x vezes 2. Ou seja, a minha função seria 6x² mais 2 vezes e elevado a 2x. Isso a gente fazia também com funções envolvendo produto, né? Y igual a 2x² 2x ao cubo vezes e elevado a x. Ou se a gente tivesse o quociente. Então, de maneira equivalente, a gente conseguiria encontrar quem seria a função derivada usando a relação que envolve produto de funções. Então, aqui nesse caso ficaria a derivada da primeira função, 2 vezes 3x², identificando aqui como sendo meu f, e aqui meu g. Então, aqui seria o f', vezes o g, mais, repete o f, 2x ao cubo, vezes o g' agora. É a derivada da exponencial. A gente pode até colocar o 2x para ficar igual ao exemplo que a gente deu, né? Vezes a derivada de elevado a 2x, que vai ser elevado a 2x vezes 2. Ou seja, eu consigo achar quem é a minha função, sendo 6x² elevado a 2x mais, esse 2 com esse 2, 4, x ao cubo elevado a 2x.
Se fosse uma função quociente de maneira semelhante, a gente usaria a relação pertinente para envolver derivada de uma função que é composta pelo quociente de duas outras. Tá? Então, só para ilustrar aqui, se y se é elevado, vou colocar aqui a derivada direta, seria 6 quadrado, elevado a x, menos elevado a 2x, menos 4, x ao cubo, elevado a 2x, sobre elevado a potência de potência, repete a base multiplica os expoentes, elevado a 4x. É a relação tá cortando, é? Vou repetir novamente, tá? O que a gente quer agora é encontrar a relação existente entre duas funções, mas não mais por conta do processo de derivação. O conceito de derivação ele vai estar ali implícito, tá? Mas a ideia é, eu tenho que encontrar uma função f grande que está relacionada, né? Então, eu vou fornecer uma função, dado um fzinho de x, encontrar uma outra função, que eu vou chamar de f grande, tá ok. A derivada dessa função que eu estou procurando, ela precisa ser igual ao meu fzinho pequeno. Então, como é que eu faço esse processo? Então, eu tenho agora duas funções que estão relacionadas, só que o que acontece? Eu forneço uma função, quero encontrar outra, mas essa outra que eu quero encontrar, a derivada dela é a que eu forneci inicialmente, tá? Então, pense o seguinte, eu tenho a função fzinho de x igual a 2x. Eu quero encontrar uma função f grande, tal que a derivada de f grande tem que ser igual a 2x. Então, eu tenho que me questionar, tenho que pensar, qual é a função cuja derivada é 2x? Então, é essa pergunta que eu faço. Qual função cuja derivada será 2x? Então, a gente vai observar que essa função vai ser a função x². A derivada de x² vai ser igual a 2x. Então, a gente sempre vai estar procurando uma outra função que tem essa relação. Então, esse processo inverso de encontrar uma função cuja derivada me fornece a função de onde eu parti é o processo de integração, de encontrar a antiderivada ou a primitiva de uma determinada função. A notação que a gente vai estar utilizando é a seguinte: a gente usa o símbolo de integral, fzinho de x, dx. Ou seja, eu quero encontrar a primitiva, quero encontrar quem é a integral de maneira indefinida da função f de x dx.
Isso aqui vai ser igual à função f grande de x, mais uma constante. Essa função que aparece aqui é a função primitiva. Ou antiderivada. Esse aqui é o símbolo do processo de integração. Esse aqui vai indicar em relação a qual variável, né, a gente vai estar operando o processo. Esse aqui é o diferencial. Ele indica em relação a qual variável você vai estar trabalhando. E esse Czinho aqui é a nossa constante de integração. Quando eu derivo esse conjunto que aparece aqui do lado direito, a gente vai ter essa função f pequena aqui, tá? Então, a derivada com relação a x da minha função f grande mais uma constante é igual à função f de x. Essa função que aparece aqui. Então, essa relação, esse processo que a gente chama de integração, tá? Então, aqui é o processo de integração. Um processo de encontrar essas primitivas, ou a família de primitivas, tá? Processo de integração indefinida. A gente vai encontrar a família de primitivas. Esse conceito de integração desse processo, tá? A gente já tem um material que já foi disponibilizado no AVA, tá? A gente está só retomando aqui o conceito. Vamos observar como é que funcionaria, né, esse processo de integração, tá? Então, a gente tem algumas técnicas, tá? Para que a gente consiga calcular as integrais iniciais, que a gente chama de regras básicas inicialmente, depois a gente apresenta a técnica de substituição, a técnica de integração por partes, que vai nos auxiliar a encontrar mais rapidamente quem são as primitivas, quem são as antiderivadas, tá? Porque sempre que a gente for encontrar uma primitiva, a gente precisasse reconhecer quem é a função que tem essa relação, que a gente já apresentou, isso demandaria muito esforço, né? Então, dependendo da função, não fique tão rápido a gente conseguir enxergar quem é a sua primitiva. Então, a gente usa algumas técnicas, tá? Inicialmente, a gente usa as regras básicas, e posteriormente, as técnicas que a gente já comentou, substituição e integração por partes. Então, algumas regras básicas, a integral de x elevado a n dx vai ser 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1, mais a constante. Tá? Então, 10 o expoente, soma uma unidade, x elevado ao expoente mais 1. Então, o exemplo que a gente acabou de comentar, de introduzir, tá? Se eu quero a integral de 2x dx. Isso aqui vai ser 1 sobre, o expoente aqui é 1, 1 mais 1, x elevado a 1 mais 1, mais a constante. E, de fato, a gente tinha observado que a primitiva, né, a função que tinha
a relação com 2x, a função f de x igual a 2x, é a função x ao quadrado. Na verdade, a gente que vai ficar... Vamos pensar só a função x aqui, tá? Fica mais simples. Deixa eu colocar aqui uma função um pouquinho mais simples. Se fosse somente x aqui, tá? Para a gente apresentar essa regrinha aqui inicialmente. Depois eu coloco o 2, que aí fica o exemplo que a gente já observou, a integral de x. Então, ficaria 1 sobre 2, x ao quadrado, mais c, tá? Então, a integral de x vai ser 1 meio de x ao quadrado mais c. Como é que eu verifico se está correto? Eu derivo esse lado direito. Então, a derivada aqui de 1 meio de x quadrado mais c vai ser, para derivar essa expressão, a gente repete 1 meio, depois vai derivar o x quadrado. A derivada de x quadrado é 2x, a derivada de c é 0. Então, isso aqui, corta esse 2 com esse 2, isso aqui dá igual a x, que é a função que aparece aqui. Então, a regra inicial que a gente trabalha é a regra da potência, tá? Então, tendo uma potência qualquer aqui, a gente pode usar essa regra da potência para encontrar quem seria a primitiva. Tá? A gente tem, já com a regra da potência, a possibilidade de ampliar, né, uma série de funções que a gente consegue encontrar quem é integral, tá? Acrescentando algumas regras básicas de operação. Quais seriam as regras básicas de operação? A gente pode observar que a integral da soma vai ser a soma das integrais. E a integral da diferença é a diferença das integrais. E a multiplicação de uma constante por uma função qualquer. Então, por exemplo, se eu tiver um k vezes a função f de x, isso aqui é equivalente a encontrar, a tirar esse k, essa constante da integral, e depois resolver o processo de integração. Então, aí a gente retoma o exemplo que a gente iniciou, que era encontrar, né, as primitivas da função 2x. Tá? O meu fzinho era esse aqui, agora 2x. Tá? Como é que eu faço para achar quem é a primitiva dessa função? Eu vou observar que aqui, na verdade, o que a gente tem é uma constante, 2, né, que seria esse meu k, vezes a função x. Então, isso aqui eu poderia escrever como sendo 2 vezes a integral de x dx. E agora, eu posso integrar essa parte. Então, vai ficar 2 vezes a integral de x, vai ficar 1 sobre o expoente mais 1, 1 mais 1, x elevado a 1 mais 1, mais a constante. Então, esse aqui vai ser 2 vezes 1 meio de x ao quadrado mais c. Posso simplificar o 2 com 2, o resultado, então, é x ao quadrado mais c. E aí, se a gente observar quem é a derivada dessa expressão, a derivada de x quadrado mais c, de fato, é igual a 2x, que é a função que aparece aqui, no meu integrando. Tá? Vamos observar alguns exemplos, alguns exercícios do livro do Hoffman, tá? Então, tá lá na primeira sessão, que a gente trabalha com integral, capítulo 5, tá? Seção 5.1. Então, para o primeiro exercício proposto aqui, é a questão 2, a gente tem a integral de dx. Então, a gente observa inicialmente, não consegue, no primeiro olhar, talvez, identificar quem seria a minha função, tá?
a gente tem que atentar quando não há nada expresso ali, porque, na verdade, tem uma unidade. Isso aqui, na verdade, eu posso enxergar como sendo um dx. Além disso, eu sei, no momento, integrar funções envolvendo potências. Nesse caso aí, a gente tem só uma constante. Não teria nenhuma potência associada, como é que eu vou usar a regra da potência? A gente pode também lembrar que qualquer base aqui que a gente tivesse, eu podia fazer a constante vezes 1, porque o 1 eu posso pensar como sendo uma potência de expoente igual a zero. Então, 1 é igual a x elevado a zero. Eu posso pensar dessa forma, tá? Para poder, quando eu visualizo dessa forma, usar a regra da potência. E aí, visualizando dessa forma, a primitiva seria, então, 1 sobre 0 mais 1, x elevado a 0 mais 1, mais a constante. Ou seja, a primitiva dessa função vai ser 1 vezes x elevado a 1 vai ser. A primitiva, então, é x mais c. Então, nessa questão 2, a gente trabalharia dessa forma, tá? Para a questão 4, o que a gente tem? A integral da raiz de t dt. Quando a gente enxerga a função raiz, a gente pode reescrever como sendo uma potência, t elevado a meio, dt. E enxergando dessa forma, eu posso usar a regra da potência, tá? Porque a regra da potência, ela vale para qualquer valor de n. Vou anotar aqui, ó. N pode ser qualquer, exceto n igual a menos 1. Para n igual a menos 1 não vale essa expressão, tá? Então, a gente olha para cá, o expoente é diferente de menos 1? É, então eu posso usar a regra da potência. Como é que vai ficar a primitiva, então? 1 sobre meio mais 1, t elevado a meio mais 1, mais a constante. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 meio mais 1 dá 3 meios, t elevado a 3 meios mais c. Vou fazer aqui a manipulação, né, da divisão de frações. Vai ficar 1 sobre 3 meios, na verdade, 2 terços, de t elevado a 3 meios mais c. Para fazer o item 6, a gente já começa a inserir outras funções para solucionar essa primitiva, tá? Qual a função que eu tenho aqui? Eu tenho uma função exponencial. Então, vamos chamar a atenção aqui. Que a integral da exponencial é a própria função exponencial. Tá? Porque quando a gente deriva aqui o lado direito, a gente, de fato, obtém a função que aparece aqui. Então, na questão 6, a gente tem a integral de 3 vezes a exponencial. Então, aqui eu vou usar a propriedade da constante que está multiplicando uma função. Vou tirar aqui a constante 3. E aí, olhando para a função exponencial, vou usar a regra que a gente acabou de relembrar. Então, isso aqui é 3 vezes a função exponencial. Terminei o processo de integração, adiciono a constante. Para o item 8, a gente volta a ter aqui uma potência, só chamando a atenção aqui que o expoente que aparece ali não é um número inteiro, é um número que é menor do que 1, né? E é um número negativo. Então, a gente procede de maneira semelhante, tá? Então, na questão 8, a gente tem a integral de x elevado a menos 0,3. É uma potência simples, vou usar a regra da potência. Então, vai ficar 1 sobre o expoente mais 1, menos 0,3 mais 1, x elevado ao expoente mais 1, mais a constante.
Então, esse aqui vai ser 1 sobre 0,7 x elevado a 0,7 mais c. Aí vamos observar agora a questão 10, tá? Na questão 10, deixa eu ver se eu consigo copiar lá para o enunciado. Pronto. Que a gente não precisa ficar voltando. Na questão 10, a gente tem aqui a integral de 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x ao cubo dx. Só para carregar. Quando a gente observa aqui, a gente vê a diferença, né, de dois trechos de funções e a gente aparece para cada um desses trechos um quociente ali. E a gente não observou uma regra específica até o momento, né? A gente não apresentou nenhuma regra específica envolvendo quociente, tá? E a gente pode chamar a atenção no seguinte: se a gente tiver, a gente chamou a atenção de regra da soma, da subtração, né, e da constante. Vejam que a gente não chamou atenção nem para produto nem para quociente. Por quê? Porque não existe uma relação tão direta como essa apresentada para soma e para diferença, tá? Então, aqui a gente não pode dizer, ó, que a integral de f vezes g é igual, tá? Porque ela é diferente da integral dos produtos, dos produtos das integrais. A mesma coisa se a gente tiver quociente, tá? Então, f dividido por g, a integral disso aqui é diferente da integral de f sobre a integral de g. É diferente, tá? Se é diferente, eu não posso primeiro dividir isso aqui em duas integrais e depois usar a regra do quociente para cada um desses trechos, tá? Porém, eu posso atentar que a minha função, que aparece ali no integrando, eu posso reescrever usando as propriedades de potência. Isso aqui, na verdade, posso escrever como sendo x elevado a menos 2 menos x elevado a menos 3. E aí, com essa configuração, eu posso usar a regra da potência. Então, isso aqui vai ficar, primeiro, usando a propriedade, né, para separar isso em duas integrais diferentes, eu posso fazer isso, tá? Esse aqui é x elevado a menos 2 dx, menos a integral de x elevado a menos 3 dx. Isso é uma possibilidade, tá? É necessário, obrigatoriamente, a gente dividir isso em duas integrais? Não, tá? Com o passar do tempo, a gente pode optar por não fazer essa divisão, conseguir encontrar quem é a primitiva fazendo o processo todo de uma única vez. Então, aqui ficaria x elevado... Vamos assim um pouquinho. 1 sobre o expoente mais 1, menos 2 mais 1, x elevado ao expoente mais 1. Menos 1 sobre menos 3 mais 1, x elevado a menos 3 mais 1, mais c. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E aqui vai ficar x elevado a menos 1. Então, vai ficar menos x elevado a menos 1. E aqui vai ficar menos 3 mais 1. Menos x. Aqui, então, vai ficar, para a primeira parcela, 1 sobre menos 1, x elevado a menos 1, menos 1 sobre
menos 2, x elevado a menos 2, mais c. A gente termina essa operação aqui, vai ficar menos x elevado a menos 1. Esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar mais x elevado a menos 2, mais c. De maneira alternativa, a gente pode ainda inverter, se quiser, essa fração, tá? Então, aqui ficou, repetindo aqui, menos x elevado a menos 1, mais x elevado a menos 2, mais c. Eu posso reescrever isso aqui como sendo menos 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, mais c. Para a questão 12 e 14, a gente trabalharia de maneira semelhante, tá? A gente pode separar isso aqui em probleminhas menores e usar a regra da potência para cada um deles, tá? Na questão 14, a gente ia fazer essas duas operações que a gente acabou de fazer. A gente primeiro reescreve e depois usa a regra da potência para cada trecho. Tá? E essa reescrita que a gente precisa fazer é tudo que está no denominador, eu coloco para o numerador, lembrando de alternar o sinal. Aqui no terceiro termo, a gente tem uma função raiz. Então, primeiro escreve como potência e depois coloca lá para o numerador, tá? Vou pegar só essa 20 aqui. Para a gente concluir essa parte inicial. Nessa 20, se a gente atentar, a gente tem, a princípio, uma função mais complexa, porque a gente tem ali agora um quociente com uma função raiz, né? Um denominador comum a todos os termos. Mas o que a gente vai fazer inicialmente é fazer uma manipulação nessa função que aparece aí na minha integral, para depois a gente usar a regra da potência, na maior parte dos termos, tá? Então, a gente pode enxergar isso aqui, x² mais 3x menos 2, sobre raiz de x. A gente já pode até reescrever esse termo aqui, como sendo x elevado a meio. Quando a gente observa nesse formato, a gente vê que existe um quociente de potências de mesma base. Então, a gente vai operar esses quocientes, né, usando regras de potência. Então, esse aqui eu posso enxergar como sendo x² sobre x elevado a meio, mais 3x sobre x elevado a meio, menos 2 sobre x elevado a meio, dx. Na sequência, a gente vai fazer a divisão, tá? Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então, o primeiro termo vai ficar x elevado a 2 menos meio. Então, pode pegar aqui, 2 menos meio. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3 meios. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 meios, mais, para o segundo termo, eu tenho um 3 vezes x. Agora, eu vou operar as potências, tá? Aqui vai ficar 1 menos meio. Vai ficar meio. Aqui fica x elevado a meio. Menos, nesse caso aqui, a gente só tem uma parcela no denominador. A gente joga lá para o numerador. 2 vezes x elevado a menos meio dx. Pronto, feito essa reescrita, a gente segue como a gente já vinha trabalhando, tá? Então, x elevado a 3 meios, e vai ficar 1 sobre 3 meios mais 1, x elevado a 3 meios mais 1, mais 3 vezes 1 sobre meio mais 1, x elevado a meio mais 1, menos 2 vezes 1 sobre menos meio mais 1, x elevado a menos meio mais 1, mais c. E agora a gente só ajusta, né, essa solução. 3 meios mais 1
2 mais 3, 5 meios. Então, aqui vai ser 1 sobre 5 meios. X elevado a 5 meios. Mais 3 vezes 1 sobre 2, 3 meios. Menos 2 vezes, que vai dar meio no denominador. X elevado a meio. Mais C. E aqui a gente arruma, por fim, a resposta. A inversão aqui vai dar 2 quintos. X elevado a 5 meios. Mais 3 vezes 2 terços. Então, vai ficar 6 x elevado a 3 meios. E aqui menos 2 vezes 2, x elevado a meio, mais c. Tá? Pode multiplicar isso aqui. Ficaria cancelando isso com esse, vai ficar somente o 2. E aqui eu poderia fazer o produtinho desse 2 com esse 2 aqui. Vamos observar agora como é que seria um problema contextualizado, tá? E chamar a atenção dessa parte inicial com relação à questão do que a gente chama de problema de valor inicial, tá? Então, antes da gente olhar o problema, a gente lembra o conceito de problema de valor inicial. O que é que acontece? Até o momento, a gente trabalhou com integral de f de x dx, e a gente observava que a primitiva era uma função f grande mais uma constante. Então, a gente sempre estava carregando essa constante conosco. O que vai acontecer em problemas contextualizados é que a gente vai ter elementos para poder determinar quem é essa constante. Então, quando eu consigo determinar essa constante, ao invés de eu ter uma família de primitivas, eu passo a ter uma única função, uma única primitiva, tá? Então, meu f grande aqui, ele é uma base, e essa constante, cada vez que eu mudo a constante, eu tenho uma solução diferente, né, para esse processo de integração. Com o problema de valor inicial, a gente vai conseguir fornecer informações de maneira que eu consigo determinar quem é essa constante. Então, eu vou ter apenas uma única função, que é a solução. Vou ter uma única primitiva, que é a solução para o meu problema, tá? Então, o problema de valor inicial vai nesse sentido. Então, o que é que a gente tem aqui? Um fabricante estima que o custo marginal para produzir Q unidades de um certo produto é dado por essa expressão aqui. 3Q quadrado menos 24Q mais 48 reais por unidade. Se o custo de produzir 10 unidades é de 5.000, qual é o custo para produzir 30 unidades? Então, vamos observar que eu tenho a taxa de variação do custo, C' de Q, na verdade, é a derivada do custo com relação à variável ali, que é Q. Isso aqui é 3Q quadrado, menos 24Q, mais 48. E eu quero descobrir quem é, né, o custo. Eu quero descobrir quem é o custo para produzir 30 unidades, quando Q for 30. Então, eu quero calcular quem é o Q de 30. No entanto, observe, eu tenho a taxa de variação do custo. Então, como é que eu vou achar primeiro quem é C? Quando a gente encontrar isso aqui, eu vou encontrar através do processo de integração. C de Q vai ser a integral da derivada de C'. Só que quando a gente executa esse processo de integração, eu não vou conseguir determinar quem é constante no primeiro momento, tá? Então, vamos observar. Para encontrar quem é C de Q, eu vou integrar a função C', que é 3Q quadrado
menos 24Q mais 48. Que a gente consegue integrar essa função usando a regra da potência que a gente já pegou hoje. Então, vai ficar 3 vezes. Vou fazer a integração dessas potências direto, tá? Então, 3Q quadrado sobre 3 menos 24, Q quadrado sobre 2, mais 48, que para a função custo seria essa. No entanto, posso fazer uma melhorada nela. Isso aqui é Q ao cubo. Posso cancelar, né? Esse 3 com esse 3. 24 com 2 dá 12. Q quadrado. Mais 48. Q mais C. Agora, eu quero encontrar, na verdade, o custo de 30 unidades. No entanto, se eu substituir 30 aqui, eu não consigo determinar ainda o custo total, porque eu não sei quem é a constante, tá? Posso até mudar essa constante para cá, né? Vamos chamar de K, ao invés de aqui. Vou estar chamando isso aqui de K, para não confundir, tá? Que é uma constante. Aqui na próxima página mesmo. Aqui, vou chamar de K. Essa constante de integração. Eu não consigo determinar completamente ainda quem é o custo de produzir 30 unidades, porque eu não sei quem é K. O que é que eu vou fazer para descobrir quem é essa constante de integração? Eu vou usar a condição inicial que me foi dada. É dito que o custo de produzir 10 unidades é de 5.000. Então, condição inicial é que o custo de 10 é igual a 5.000. Então, a gente vai usar isso. Eu vou olhar aqui 5.000 é igual a essa expressão quando Q é igual a 30. Q é igual a 10, perdão. Então, vai ficar 10 ao cubo menos 12 vezes 10 ao quadrado mais 48 vezes 10 mais K. E com isso eu consigo descobrir quem é K. Aí vamos calcular. 10 ao cubo vai dar 1.000 aqui. Então, 5.000 é igual a 1.000 menos 10 ao quadrado, 100 vezes o 12, né? Dá 1.200 mais 480. Menos 1.200 aqui mais 480 mais K. Então, aqui vai ficar 1.000 menos 1.200 vai dar menos 200, com mais 480, né? Aqui 5.000, esse com esse. Ou a gente pode somar os positivos, né? 1.480 menos 1.200 vai dar 280 aqui, mais K. Ou seja, o K é igual a 5.000 menos 280. 4.720. Isso implica que a minha expressão agora, que a gente diz particular, a minha expressão única para o custo, C de Q, vai ser Q ao cubo menos 12 Q quadrado mais 48 vezes Q mais 4.720. E quem vai ser o custo de produzir 30 unidades? Que é o que eu quero no final. Vai ser 30 ao cubo menos 12 vezes 30 ao quadrado mais 48 vezes 30 mais 4.720. Então, se a gente calcular aqui,
vai dar 27 mil menos 10.800 mais 48 vezes 30, 1.440 mais 4.720. Vamos somar aqui agora. Menos 10.800 vai dar 22.360. Então, o custo de 30 unidades é de 22.360, tá? Só chamar a atenção aqui. Qual o significado econômico, né, desse custo de 4.720, esse K sendo 4.720? Esse é o custo que a gente tem associado quando a gente não tem produção nenhuma, tá? Seria o meu custo fixo, né? Não depende da quantidade produzida, né? Independente de se eu produzo 100, 10 ou 1.000, a gente tem esse custo associado, tá? Então, essa constante de integração aqui faria esse papel de ser o custo fixo, de representar o custo fixo, tá?